várias maneiras dos cigarros paraguaios chegarem aqui no Brasil. A fabricação dos cigarros é legal, a única coisa que acontece é que, na hora de atravessar para o Brasil, ele vai sem recolher imposto, ele atravessa a fronteira ilegalmente e quem faz isso, na verdade, são os brasileiros. A maioria deles são brasileiros. A participação do paraguaio, no máximo, é essa questão de atravessar o rio, porque quem conduz a coisa dali pra frente é o brasileiro. Como que você começou com esse lance de contrabando de cigarro? Eu tinha uma lanchonete, aí chegou um pessoal e pediu se eu queria estocar esse cigarro para ganhar um dinheiro a mais. Aí eu aceitei. Por terra, os contrabandistas usam uma técnica que eles chamam de cavalo doido. Vários veículos, muitas vezes carros roubados, que vêm juntos atravessando a fronteira, pilotados por jovens que querem levantar uma grana, que não tem muito a perder. Como eles são muitos carros, a chance de que um entre, 2, 3, 4, 5 é muito maior do que um caminhão que vai ser barrado. Cada carro que descarregava, eles me davam uma continha em dinheiro e eu comecei a ver que a grana era boa. E aí eu comecei a puxar. Cada viagem dava 2.000, 2.500. A pena para o crime de contrabando ela é baixa. Ela pode variar de 2 a 5 ou de 4 a 10, dependendo da circunstância. Já a pena para o tráfico de drogas, a pena é muito maior, ela é de 5 a 15 anos. Existe uma propensão muito maior em tentar colaborar para conseguir uma pena reduzida. Enquanto para o contrabando isso não acontece. A gente pagava o motorista e o batedor, né? O batedor é a pessoa que vai na frente, ou de moto ou de carro com os rádios. Tem polícia na estrada, federal. Um bate pro outro, você volta ou para no posto. Geralmente a rodoviária paga. E já sobe pagando. Propina, tipo, você dá R$200 por barreira. Eles se dividem o dinheiro e eles têm que te proteger até certa barreira para frente, onde você paga mais para eles. Sem a federal. É polícia rodoviária e militar. Vou citar um fato que aconteceu comigo na cidade de Cascavel, quando eu atuava lá. Fui lavrar o flagrante de um motorista de um caminhão que estava transportando cigarros e eu disse a ele que arbitraria a fiança em R$30.000. Na ocasião ele pediu para aumentar esse valor, para arbitrar em 50. Por quê? Porque na verdade ele já tinha feito um acerto com o patrão dele que ele ficaria com a metade do valor arbitrado para responder pelo crime dele preso. Ele já sabia que ia ficar no máximo 1, 2, 3 meses preso. Então, para ele, valia muito mais a pena arbitrar a fiança em 50 mil, colocar 25 mil reais no bolso e responder, então, pelo crime preso, por um curto período de tempo. A gente passou pelo Paraguai para conhecer a realidade, estar mais perto dos barqueiros, assim, conversar com os barqueiros. Há quanto tempo você trabalha como barqueiro? 1 ano. 1 ano? E por que você começou a trabalhar como barqueiro? Tava precisando ajudar a família, agora a esposa. Por aqui não tem muito serviço, fraco. Mas é um serviço bem arriscado, não é? Ainda mais que nós é barqueiro, né? A polícia do outro lado tá muito castigando, velho, matando. Sai muito comentário que barqueiro leva droga, arma, usa droga, leva droga e nada. Nós só cigarro. Né? E como que funciona a sua rotina, assim? Qual que é seu horário de trabalho? Quantas vezes por semana? Nós não tem horário nem dia nem noite. Direto, sim. Tem que estar no ponto esperando, né? E aí você recebe uma ordem de que tá limpo, de que você pode passar? Sim. Ganha-se muito dinheiro? Não ganha. Esse assunto é só para lá sustentar a família, né? E o trabalho exatamente, o que era? Descarregava caminhão, o senhor pilotava lancha, carro, como que funcionava? O tempo era para pilotar embarcação, né? Depois eu só ficou na feira da coisa, paremos, né? Quantas viagens você faz por dia? Depende, né? 3, 4. Depende como é que tá. Quanto tempo leva para atravessar? Vai dar uns 10 minutos. 10 minutos é muito rápido. Te dá medo? Dá, né?
Ainda mais depois que tá acontecendo agora. A polícia vindo, matando mesmo, mas sem piedade. Alguma vez você já foi parado pela polícia? Não. Até hoje, graças a Deus, não. Mas precisa, né? Fazer o quê? O senhor não tinha medo? Tinha medo que... Tinha medo, tinha ter, mas você queria buscar o seu sustento. Mas você acha que o que as pessoas chamam de contrabando, para muita gente, é uma forma de sobrevivência mesmo? Não, é que eu acho. Todo mundo tem certeza na fronteira. Bandido cacete. A gente trabalha que nem todo mundo e eu tenho meu filho, tenho minha esposa. E eu arrisco no contrabando, na lancha, e na lancha você vai com um monte de cigarro, com um monte de coisa, e chega a Federal do Brasil, ponto 30, ponto 40, na barcaça, e você tem que ser ligeiro. E vim. E é todo dia arriscando a vida. Arriscando a vida pro teu filho comer, pra tua esposa comer. Eu não sou cigarreiro. Eu não sei muito sobre, eu sei o que eu ouço, o que todo mundo sabe. E por que você escolhe falar pelos cigarreiros? O que você acha importante representá-los, enfim? Eu não posso deixar passar em branco um monte de pessoa passando fome ou passando necessidade, precisão. Teve algum dia que você passou muito perigo, que você, enfim, foi pego pela polícia, tomou tiro, algo do tipo? Não. O único perigo que teve que foi uma vez que a polícia atravessou o nosso lado de helicóptero e atirou por cima só. Esse foi o mais arriscado. Você pilota armado? Não. Você sabe manusear arma? Não. E o que são esses celulares? A gente é que nem esses aqui, ó. A gente tinha todos os telefones com 2 chips cada telefone. Então, pra polícia não pegar nossas conversas, geralmente com eles, a gente usava um, se a polícia via, tu jogava no mato. O outro tu usava com tudo com chip do Paraguai, Argentina, esse tipo de coisa. Tu não usava o teu normal. Você se considera um criminoso? Não. Porque nós não tá fazendo nada de errado, não tá roubando, não tá matando. A única coisa errada é o imposto no Brasil, o governo. Todo o contrabando como um todo, como ele age numa linha à margem da lei, né? Ele tem que se justificar de alguma maneira, né? Assim, né? Era só celular, era só... Só que nisso aí tem a cadeia de corrupção, tem a cadeia de violência, né? Então, o crime de contrabando de cigarros, ele normalmente é associado a vários outros, né? Furto, roubo e receptação de veículos. Porque esses cigarros precisam ser transportados em território nacional de alguma forma. Um veículo roubado, a organização criminosa consegue comprar por 2, 3 mil reais. Você se sentiu uma criminosa? Claro que não, os criminosos é quem mata e rouba. Isso daí é o maior crime da sociedade, é matar e roubar. A quanto por hora você dirigia? 180, 200, 220. Que nem uma reta dessa daqui, 220. Sem olhar pra trás.